Um bom dia a todos, espero que sejam todos bem, estejam na mais perfeita paz possível e abençoados, como sempre é. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de domingo. E em dois momentos, né, eu vou pedir para que todos, até aqueles nossos amigos que acompanham nós pelo YouTube, que nós, claro, sempre pedimos orações para os necessitados, aqueles que passam pelos momentos de provas e expiações, pelas dificuldades de todos os tipos. Aí pedimos especialmente para nossa irmã, para nossa companheira de jornada, companheira de estudos, a Marley Caprioli, que está passando por um momento bem sutil na sua saúde, que essa reunião, esse estudo, essas orações, elas sejam direcionadas a ela, que a espiritualidade maior possa aplicar os medicamentos necessários a ela, que Deus, Jesus, a abençoe. Então, que essa oração e que toda essa reunião também reverberemos pensamentos positivos, fluidos benéficos para a melhoria da saúde da Marley. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje o nosso estudo, ele é do livro Vinha de Luz, né? Escrito por Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Emmanuel trazendo mensagens consoladoras, benéficas, cristãs. E a lição de hoje é a de número 22, Corrigendas. Corrigendas. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhes as corrigendas, atormentam-nos os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação de Deus.
Corrigendas. Inicialmente, eu vou fazer uma movimentação aqui hoje, né? E todos aí que quiserem comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, escrevam no chat, tá? Fiquem bem tranquilos, ou abram o microfone, fiquem bem tranquilos com relação a isso. E os nossos irmãos que nos acompanham nas gravações também, né? Que fica lá no YouTube, fiquem à vontade também para deixar suas percepções nos comentários, né? Os comentários são abertos, então fiquem bem à vontade mesmo. Corrigenda, eu acho que é importante já nós fazermos uma menção com relação à palavra. E corrigenda, ele vem de corrigir mesmo, né? Isso é fato. Mas corrigenda também, ele é sinônimo, pode ser assim dizer, da palavra errata, né? Por vezes, por exemplo, meios de comunicações, né? Algum tipo assim, ou até mesmo um e-mail que a gente encaminha para uma determinada pessoa que vai com uma informação que ela está equivocada, né? Ou até mesmo errada, a gente reencaminha uma outra escrito errata, né? Ou seja, uma informação atualizada, uma informação corrigida, né? Então, é importante já nós fazer esse tipo de menção com as nossas vivências humanas aí, tá? Um outro item, que é algo que eu não faço há algum tempo, mas eu achei necessário, talvez nessa lição a gente fazer, né, um levantamento com relação a essa passagem que está em Hebreus, no capítulo 12. Emmanuel pega mais precisamente o versículo 6 do capítulo 12, né, que traz a seguinte forma: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. É Paulo, né? Está em Hebreus, é Paulo. E aí, olha só. Essa é o versículo 6. Eu vou fazer a leitura desde o começo de Hebreus, capítulo 12. Não vou fazer inteiro, tá? Até porque ele vai até o versículo 29. Mas vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, por isso que eu peguei para fazer estudo, eu acho que faz muita menção, principalmente nós da doutrina espírita, né? Seguindo Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse primeiro versículo aqui, ele é tudo que nós estudamos dentro da doutrina. Primeiro, uma grande nuvem de testemunhas. Essa testemunha, ela necessariamente, ou essas testemunhas necessariamente, ela não tem que ser somente encarnadas. É uma nuvem de testemunhas. Isso, mais uma vez, dentro de um estudo bíblico, de um estudo evangélico, nos traz a existência de um mundo além do nosso mundo, né? Do mundo terreno. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que está proposto? Como que se propõe uma coisa se nós começamos a vida agora? Vamos dizer, não, a vida é única, só existe uma vida, não tem várias encarnações. O que está proposto antes de nós nascermos? Essa é a pergunta e a indagação. Todo o propósito, todo o que é proposto, ele vem de antes da nossa encarnação, né? Então, acho que é muito interessante a gente fazer esse tipo de elencamento para entender o estudo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Outro ponto importante também.
Porque Jesus, se ele o quisesse, e aí eu estou falando de querer mesmo, ele não precisava ter passado por tudo que passou. É importante citar também que Jesus, se ele o quisesse, ele não precisava nem ter vindo até nós como o maior testemunho de todos os tempos. Mas, como é Jesus, um espírito celeste, missionário, governador de nossa galáxia, sim, ele viria. Ele viria. A necessidade de ele estar aqui era essencial. É importante, ainda mencionei hoje isso, que enquanto Moisés estava encarnado conosco, Jesus já preparava para vir até nós. E olha, estou falando de mais de 1.000.000 de anos. E Jesus já estava preparando. Porque Jesus, o engenheiro de excelsas rotas, já estava planejando há muito tempo para que o crescimento de nós, espíritos de provas e expiações, espíritos cheios de vícios, e principalmente vícios morais. É vícios morais que nos atravanca, tá? É os vícios morais que nos atravanca. Jesus já disse em uma de suas passagens: não é o que entra pela boca que nos faz tão mal, que nos entorpece, e sim o que sai por ela. Então ele já havia mencionado aqui sim. Todo vício material, ele é nocivo, mas olha, o moral, ele é dardo envenenado. Ele é dardo envenenado. Sigamos. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando eles fores repreendido. 6, que é o versículo na onde Emmanuel pega para fazer o estudo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Preste bem atenção. Em condições de provas e expiações como nós estamos hoje, que sim, é laboriosa toda a passagem nossa durante a encarnação e o surgimento das dores, e as dores de todos os tipos, as dores físicas, as dores morais, os problemas. Porque a nossa semeadura, ela ocorreu em algum momento do nosso trajeto, da nossa carreira espiritual. E o plantio, que a justiça divina está em nós. E o plantio, ele vai vir. Mas, ao mesmo tempo, nós somos os filhos da esperança. Está na nossa mão a fé inabalável, a fé raciocinada. E saibamos que nós não viemos no planeta Terra para o sofrimento. Nós passamos por esses estágios, nós passamos por esses estados, mas nós não somos filhos para o sofrimento. É que nós, de um certo modo, não utilizamos muito bem todos os recursos que nos são oferecidos da maneira mais adequada. É isso. Mas o Pai nunca nos abandona. O Pai nos ama. E aqui no sexto versículo ele trata muito bem, porque o Senhor corrige o que ama, né? Então o Pai nos ama, Jesus nos ama. Eles não querem nos ver em sofrimento. Mas a justiça divina, em contrapartida, ela existe. Então, e olha só, toda mazelas que, de um certo modo, a gente vem desenvolvendo no decorrer dos nossos tempos,
ela normalmente é contra o nosso irmão, é contra a nossa irmã, é contra o nosso companheiro, nossa parceira de jornadas. E por vezes nós passamos ilesos pela justiça humana. Mas a justiça divina, ela é matematicamente, ela é exata, ela é muito exata, ela não tem como. Mas os nossos trabalhos no bem também faz com que essas dores, né, nós vamos perpassar por elas, mas elas ao mesmo tempo ela vai nos dar o aconchego necessário, o acolhimento necessário. A espiritualidade maior está aí para nos auxiliar. Nós temos que nos atentar até com relação às intuições que nós recebemos. A intuição, a intuição ela é muito necessária. Nós precisamos treinar muito essa questão das intuições benéficas que recebemos. Mas entender que os irmãos que nos queiram, que estão do lado de lá, que nos queiram obsediar, também são nossos irmãos. Então, oremos pelos nossos espíritos obsessores. Oremos por nossos espíritos obsessores para que eles alcancem também a graça da espiritualidade maior. Né? Nós somos todos irmãos. É muito difícil talvez orar ou rezar por a quem nós nos consideramos adversários, né? Mas aí reside o Cristo, que conforme falou no versículo, se eu não me engano, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, no qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Quer dizer, todo mundo que o afrontava, ele perdoava e ausentou-se à destra do trono de Deus. Vou fazer a leitura de mais 2 versículos em continuidade e daremos continuidade no estudo da Corrigendas. O versículo 7. Se suportais a correção, o que é suportar a correção? No nosso estágio agora são as provas e expiações. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, a humanidade, toda a gleba espiritual que está em torno da terra, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É importante citar que homens que venham a escrever e perpassar algumas passagens do Cristo dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, utilizam-se de recursos e palavras até de teor forte. Por quê? Porque, de um certo modo, né, principalmente de alguns anos atrás, o homem, ele, por vezes, até hoje também, mas o homem, por vezes, ele tem que ser lançado para frente, talvez, com um teor de palavras fortes, né? Mas é importante citar que Jesus Cristo é doçura, né? Jesus Cristo é doçura. Jesus Cristo nos tratou realmente como irmãos, como na fraternidade mais pura possível e nos trata. Agora, vamos ver, Emmanuel, qual que é a pegada e a tocada da lição em cima do versículo 6. Quando os discípulos do evangelho começam a entender o valor da corrigenda, o valor da correção, o valor da necessidade de nós mudarmos os nossos propósitos, o valor de, na verdade, nós mudarmos nossa conduta, porque nós estamos nas condições que estamos por condutas duvidosas, né? E começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes à mente os planos mais altos da vida. Quando nós nos propomos a estar verdadeiramente com Cristo, os nossos planos mudam. Os nossos planos mudam. Porque nós temos os planos aqui da Terra. Nós temos os nossos planos profissionais,
Nós temos nossas metas, é importante ter as metas, mas é importante fazer sempre a relação ou correlação de estarmos sempre junto com Cristo. Fazer nada sem Ele. Nossa, isso não é, Rangel, um tanto quanto bitolagem? Não, não. Nós não podemos andar na nossa vida chamada comum, na nossa vida chamada humana, na nossa vida material aqui na Terra, sem esse lado espiritual, sem toda essa espiritualidade, não. Porque quando nós nos afastamos disso, olha, reparem bem, começa a acontecer coisas desagradáveis para nós. Então, nós precisamos estar junto com Jesus, com o nosso Pai, com toda a espiritualidade maior. Façamos nossos pensamentos mais saudáveis. Nós vamos melindrar? Vamos melindrar. Nós vamos desistir? Olha, por vezes vamos desistir. Nós vamos entregar os pontos? Olha, eu acho que há muito tempo entregamos os pontos. Mas manter firmes no propósito. Vamos manter firmes nos propósitos. E o propósito sem Cristo fica muito complicado. O propósito sem Cristo fica muito complicado. Então, nós precisamos nos atentarmos com relação a isso. Então, quando ele nos traz que a gente se eleva a mente, planos mais altos da vida, é porque nós saímos da crosta terrestre. A gente tem algo muito maior a desenvolver. Naturalmente que o pai ama a todos os filhos. E aí é aquele pega que eu falei para vocês. Porque se a gente pega o último versículo que eu li, parece que, olha, aquele que não faz a vontade do meu pai não é aceito por ele. Aquele que não aceita a corrigenda não é aceito por ele. São palavras pesadas trazidas na Bíblia / Evangelho para, de um certo modo, impulsionar a evolução humana. É importante falar que boa parte da Bíblia são homens que vieram trazendo as suas percepções, tá? Então, vem Emmanuel e apazigua o coração nesse sentido. Naturalmente que o pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. A gente acha que é Deus que tem que nos puxar para o lado dele. Mas Deus já tem conosco isso. É nós que precisamos trazer Deus para nossas vidas. Deus, me acolha, mas o Deus já me acolhe. É eu que preciso acolher Deus. A gente, nós, né, espíritos encarnados ou desencarnados, nós temos sempre a sensação de que Deus nos abandona, talvez. Não, é nós que abandonamos Deus. Deus está sempre por nós. Deus está sempre olhando por nós. Deus sempre está dando força para nós. Tomemos cuidado para não afastar Deus de nós. É o contrário. Nós precisamos acolher mais. Mas não é no sentido somente literal. Ah, eu estou indo ali orar e aí um morador de rua vem e o morador de rua, vamos supor que é um morador de rua que não vai nos atentar a nada, é um morador de rua que está com fome, que está com sede, que está necessitado. Ó, agora não, eu estou indo rezar. Olha, Deus estava ali. Será que uma palavra já não ajudaria aquela pessoa? Não, agora eu não tenho tempo, eu estou indo para a igreja, agora eu não tenho tempo, eu estou indo para o centro, agora não tenho tempo para você. Olha, nos atentemos aos sinais, hein? Aos necessitados. Como somos também. Quantas vezes a gente quer escutar uma palavra
de afago, né? E as pessoas talvez não estão prontas também para nos atender. Nós precisamos nos atentar com relação a isso. Emmanuel, ele traz de forma bem taxativa, em cima dessa lição, o quanto Deus nos dá oportunidade pelas corrigendas, pelas necessidades que nós temos de sanar as feridas que nós provocamos. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A vida aqui na Terra, ela nos faz, de tempos em tempos, a gente, dentro da maturidade da vida que passamos aqui, ter percepções e sentimentos diferentes no decorrer dela. Então, veja bem, talvez existe alguns equívocos que nós provocávamos no passado, que dentro de um aprendizado já faz com que nós não repitamos. Ofendi no passado, ofendi pesado, eu já pego de uma forma diferente. Olha só, dentro das experiências que nos é possibilitado ter, chegada a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. Estamos aprendendo, estamos crescendo e evoluindo. E é nisso que nós temos, que é nessas corrigendas, que nós temos que nos elevar cada vez mais. Jesus veio por sinais, por poucas palavras, nos dando os testemunhos dessa necessidade. E aí, claro, em todos os momentos, Jesus dentro do seu testemunho. Olha só. Se alguém lhe acertar uma face, apresenta-lhe também a outra. Mas não é para você dar a outra face ou você dar o seu outro lado para ser ofendido, para ser estapeado. Não é isso que Jesus quis falar. Jesus quis falar muito mais do que isso. Está sendo atacado, está sendo humilhado, por exemplo, utiliza o silêncio. Por exemplo, perdoa. Essa é a outra face. Quando Jesus estava hospedado na casa de Marta e Maria, irmãs, na onde Maria se colocava de prontidão a escutar os ensinamentos de Jesus, e na onde Marta o queria o atender da melhor maneira possível, querendo fazer alimento, querendo o hospedar de maneira digna, correndo de um lado para o outro, de um outro para o outro lado, e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, até Jesus falar: mas Marta, o que acontece? O que está acontecendo? Ai, Jesus, fala para Maria me ajudar, eu não estou dando conta do serviço, mas isso não é importante. O importante é que Maria estava proposta a escutar os ensinamentos de Jesus, e a Marta esbaforida, preocupada com o que Jesus talvez pensaria se não fosse bem tratado. E só uma coisa era importante: a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos realmente entender quais são os verdadeiros significados. O material nós precisamos, porque nós estamos encarnados aqui. Mas olha, o espiritual / moral, ele é muito maior. Ele é uma percepção além, né? Ele nos alcança o infinito, a eternidade. A princípio, olha só, a princípio, dolhem as corrigendas. As corrigendas nossas são doloridas, são dolorosas. Elas muitas vezes são provocadas por dores. Atormentam-nos os açoites da experiência. Passar por essas dores, por essas experiências de todos os tipos,
ela é realmente como se nós fôssemos açoitados. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Não há nenhuma dor que nós vamos passar durante a nossa encarnação que ela será em vão. Não há nenhuma dor que nós vamos passar por uma encarnação que nós estaremos órfãos de Deus, órfãos de Jesus. Não há. Nós estamos a todo momento repleto da mais alta espiritualidade para nos dar o guia, o caminho, o afago, o acolhimento. Quando Jesus nos remete em várias passagens que a tua fé te curou, é porque nós temos que exercitar essa fé. Mas é essa fé raciocinada, essa fé que reside nos dogmas do Cristo. Nós temos que entender essa fé. Não é a fé do somente eu creio. É a fé de que eu creio e estou com eles para ajudar meu próximo, para auxiliar meu próximo e para eu crescer espiritualmente. Porque nós estamos nessa condição hoje. Mas ali na frente, nós estaremos em condições de missionários de Deus, de missionários do Cristo, e auxiliando de maneira muito mais efetiva e aguda os irmãos necessitados. E por que já não exercitar agora? Por que já não auxiliar agora? Por que já não renunciar a si mesmo e aceitar o meu próximo? Por mais difícil que seja. Sabe por que é difícil? Porque ainda carregamos um orgulho sem limite. É difícil perdoar. É difícil amar o próximo como foi nos proposto. É difícil perdoar os inimigos como foi proposto também. É difícil ser o humilhado, como Jesus trouxe nas bem-aventuranças. Olha, não é fácil. Por isso que é exercício contínuo. E aí, Emmanuel vem elencando. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme. A árvore sonha. O irracional atende ao impulso. É até interessante a gente falar aqui que o irracional atende ao impulso. Que no Livro dos Espíritos, há pouco nós estudamos sobre o instinto, né? O homem selvagem obedece ao instinto. A infância brinca. A juventude idealiza. O espírito consciente esforça-se e luta. Esforça-se para renunciar a si mesmo. Esforça-se para perdoar. Esforça-se para que o que eu faço eu gosto, mas não é legal, então eu renuncio a isso. Esforça-se para ter a paciência. Esforça-se para ter a humildade. Esforça-se para atender irmãos em necessidade. O espírito consciente esforça-se e luta. Então há a necessidade dessa emancipação de nós mesmos dentro das nossas encarnações. Sei lá, será que é a primeira oportunidade nessa encarnação que nós estamos tendo contato tão perto da espiritualidade dentro dos estudos? O que será? Qual religião será? Eu sou de 1978. Dentro de um trabalho, né? Dentro de um projeto, de um planejamento entre encarnação e outras,
Eu posso ter ficado 30 anos no plano espiritual, eu posso ter ficado 50 anos no plano espiritual, eu posso ter ficado 100 anos. Quantos anos eu fiquei no plano espiritual? Olha, isso é apenas número. Mas eu sou de 78. Se eu fiquei 100 anos no mundo espiritual, vamos calcular bem por cima, assim, 100 anos. Então, olha só, você está com 100 anos para trás, 1878. Será que em que condições a gente tem um estudo trazido de uma espiritualidade maior para nós dentro do engajamento? Né? Então, será que é a primeira vez? Será que é a primeira vez que hoje eu estou nessa encarnação na doutrina espírita? Né? Nós temos que pensar nisso no sentido que, olha quão bom e quão generoso é Deus, nosso Pai, conosco, nos oferecendo as possibilidades dos mais determinados tipos que nós temos nas nossas vivências humanas aí. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Olha, eu vou repetir isso daqui. O homem renovado e convertido a Jesus, aquele que fala, estou com Jesus, estou no trabalho cristão, porém é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Porque nós perpassamos por isso. Nós começamos ali nos mundos primitivos. Estamos na segunda escala nessa ordem. Vocês vão ver que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nós vamos fazer um estudo sobre as classes dos mundos. Tá? Então, nós estamos nessa. E nós continuamos nessa. Porque, olha só, dependendo dos propósitos, né, dos meus sentimentos, de como eu trabalho, eu posso estar na inferioridade aqui na crosta terrestre. Ou, ao mesmo tempo, eu posso estar no mais alta gama, né, vamos dizer assim, de elencar a espiritualidade maior e se sentir bem. Nós precisamos entender isso. E nós não estamos querendo falar que a doutrina espírita nos desperta para isso, mas ela desperta. Ela é o consolador. Mas em qualquer ramificação de religião, nós podemos encontrar o Cristo da sua maneira mais pura. Mesmo que as interpretações sejam diferentes nos mais variados dogmas religiosos. Mas estaremos ali. E olha só, mesmo que a religião não seja de matizes cristãs, sempre vai ter um mestre, um guru, alguma coisa direcionando para algo muito maior. Muito maior. Mas uma coisa é fato. Jesus sendo o nosso governador, tudo e todos fazem direcionamento a ele. Tudo e todos fazem direcionamento a eles. Até mesmo as religiões que não têm matizes cristãs. Alguém falou? Não? Ando escutando muito. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Nele quem? Em Jesus. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigências do Senhor e os açoites de retificação paterna. Aí cita Deus. Porque inicialmente fala da necessidade de nós estarmos com Cristo. E esse parágrafo, ele encerra em ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Quem? Quem está com Cristo. Quem está com Cristo. Já é nos passado, e já estudamos aqui em variadas vezes, que dentro dos próprios romances
dentro das obras espíritas, nos é trazido que, por vezes, as pessoas elas têm que passar por algumas provas, por algumas provações, ou algumas expiações durante a vida, mas, por vezes, dentro de um trabalho, né, que executamos aqui nessa própria encarnação, essas dores, elas vêm diminutas, né? Elas diminuem. Talvez a gente não tenha que passar por uma eclosão de dor, talvez é menor, dependendo de como você se propõe no decorrer, né, da sua caminhada. É importante falar que até mesmo o médium Chico Xavier passou pelas dores físicas. Passou pelas dores físicas, pela necessidade que ainda tinha. Né? São as corrigendas. São as corrigendas. Espíritos missionários passando por dor. Jesus Cristo, o maior missionário. Coloquemos-nos na posição dele. Principalmente do ponto do julgamento Calvário Cruz. Mas antes disso, tanto de outras experiências para nós, experiências para nós, principalmente, Jesus Cristo passou durante a sua encarnação. E para encerrar essa lição aqui, o último parágrafo, ela nos traz da seguinte maneira: se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. É um outro ponto essencial nós entendermos essa questão da educação divina. Porque nós estamos no estágio que estamos, cada um e cada qual no seu, cada um e cada qual no seu a prova, cada um e cada qual nas suas experiências, cada um e cada qual nas suas expiações. Se nós estamos nesse estágio, é porque, de um certo modo, a educação divina ela sempre nos esteve ao alcance, mas nós somos mal educados por conta própria. Nós somos mal educados por conta própria. Nós denegrimos, nós machucamos, nós maltratamos a natureza, nós maltratamos um outro filho de Deus, que é nosso irmão. Então nós estamos por conta própria. Por isso a necessidade do esquecimento de encarnação para encarnação, para que eu possa viver em sociedade e que aquele irmão que eu feri ou foi ferido, que a gente se compraz e que ali nasce um amor. Todo o mecanismo ele está voltado para isso. Os mecanismos são muito perfeitos, a engenharia é muito perfeita. Estamos também nos estudos passados, né? Que eu acompanho, né? Os estudos, principalmente agora na parte de astronomia e tudo mais, na onde acontece isso, acontece aquilo outro, é isso, a Andrômeda aproximando da galáxia, e é isso, é aquilo, aquilo outro. Olha só, por si só o universo se faz e se, né? Na onde existe Deus, existe Deus em tudo, existe Deus em tudo. Deus está em tudo. Os mecanismos de engenharia estão em tudo. Seria um vã egoísmo acreditarmos que estamos sozinhos no universo, por exemplo? Só do nosso sistema solar, além do Sol e das luas, dos planetas. Existem os 4 planetas mais próximos do Sol, né? Existem mais 2 planetas gasosos, que é Saturno e Júpiter, gasosos, né? Estudamos a respeito disso, e por isso, por exemplo, Júpiter. Os espíritos de lá têm o maior grau no nosso sistema solar de evolução. Não há necessidade, talvez, de uma matéria tão licenciada igual nós utilizamos aqui. Precisamos... Existem planetas congelados, como Netuno e Urano também, né? Então, nós precisamos entender todos esses propósitos aí, né? E, só o planeta Terra tem condições de vida. Entendamos que Deus é muito, muito grande, muito maior que isso, né? Mas nós temos que estar propostos a estar com Deus.
Entender que os nossos limites vão além da nossa vã visão material, né? E que sim, conforme foi nos passado por Emmanuel, se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Estejamos mais perto do Pai, estejamos mais perto de Deus, estamos com Ele, com um propósito que Jesus veio nos orientar. Tivemos profetas de todos os tempos, sempre nos orientando da melhor maneira possível. Mas Jesus veio e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. E estando nele, viveremos em abundância. Mas não é na abundância material. É a abundância espiritual. É a abundância moral. De um mundo melhor. De um mundo com menos invasões territoriais. Com um mundo com menos muros. Com um mundo com menos cercas. Nós vamos melhorar esse nível. Nós vamos estar melhorando. É passo a passo. Porque nós estamos aí há algum tempo já nos equivocando durante os processos e as vivências. Mas estamos melhorando. Deus está, a espiritualidade maior está conosco. A próxima lição, que é daqui 2 semanas, e na verdade, a próxima lição do Vinha de Luz vai ser exatamente no dia 24 de dezembro, véspera do aniversário do Cristo, né? Simbolicamente, véspera do aniversário do Cristo. E vai ser dia 24, porque no dia 17 nós faremos o estudo do livro dos Espíritos. A próxima lição do Vinha de Luz, dia 24 de dezembro, é a de número 23. E olhai por vós. Olhai por vós. Alguém quer comentar? Fique à vontade. Fiquem tranquilos. Ô, Rangel, Oi. você estava fazendo esses comentários aí e eu estava aqui pensando aqui, né? Estava filosofando, como a gente fala. Quem não conhece a fundo o Espiritismo acha que a gente é tudo maluco, né? Acha que a gente é tudo doido, que a gente procura o sofrimento. Que fala que a gente está bem, a gente procura está sofrendo, porque a gente fala que através do sofrimento a gente vai se corrigir, mas não é, porque a gente busca, não é que a gente busca o sofrimento, a gente busca se melhorar, e como a gente não busca fazer as coisas corretas no tempo certo, o progresso tem que vir, se não for pelo amor, é pela dor. Então, a gente acaba sofrendo, mas tudo isso por culpa nossa. E a gente tem uma certa aceitação, um entendimento do o porquê que a gente está passando por aquilo. Às vezes a gente não sabe nem o porquê, né? Não sabe assim, momentaneamente, que a gente acaba esquecendo, mas a gente sabe que aquilo tem um porquê, a gente sabe que não é por acaso. Ninguém foi escolhido para sofrer, ninguém foi escolhido para não sofrer, ninguém foi escolhido para ser melhor do que o outro. E, afinal de contas, Deus é justo e é pai de todos, né? Então, não teria como ele ser justo colocando alguns dos seus filhos em situações difíceis e outros numa situação mais privilegiada. Então, tudo isso corrobora para essa lição que você colocou para a gente aí hoje. A gente busca a correção e quando essa correção vem, ela geralmente vem através da dor. A gente tem que ser resignado, tem que ser resiliente para suportar aquilo e tirar o maior proveito desse tipo de situação que a gente está passando. Haja visto o que a Marley está passando, né? Que a gente sabe que o que ela está passando, eu nem imagino o sofrimento que ela deve estar tendo. Só que é aquela coisa, né? Sofrer, todo mundo vai ter que sofrer uma hora ou outra. Basta a gente tirar o máximo de proveito desse tipo de situação.
É isso mesmo, Fabiano. Perfeito sua colocação, perfeito em todos os pontos. É isso. Por vezes, talvez, né, a doutrina espírita, ela meio que, para quem não procura entender ela na sua, não na sua plenitude, mas no mais vasto, né? É importante falar que a doutrina espírita, ela nos traz a esperança, né? Ela nos traz a fé, ela nos traz tudo, e que ela nos explica os fatos da vida, porque ela é filosófica, ela é filosófica. E a compreensão dessa dor que nós passamos, né, a compreensão das dores de todos os tipos, não é tampouco a aceitação, porque é ruim. Eu lembro que, na época, até no velório do meu pai, perpassou alguns dias e algumas pessoas, nossa, já, mas você estava forte no velório do seu pai? Você estava dando um conselho no velório do seu pai e tal? Não é assim, estava arrebentado, estava arrebentado. Mas nós sabemos dos desígnios, né? Nós sabemos de como que funcionam os mecanismos de toda a engenharia. E isso nos fortalece na continuidade da nossa encarnação, na continuidade da eternidade, né? Então isso nos faz dentro, e aí que reside a fé raciocinada, porque a fé cega nos faz perder o percurso. A fé cega, ela nos fala assim: nossa, aquela pessoa, ela foi embora de maneira tão boba, como Deus pôde deixar? Então a gente coloca sempre Deus como um ponto de interrogação, né? E a doutrina espírita nos faz ver a grandeza de Deus nesse propósito, que todos os problemas, as dores, as dificuldades que nós passamos têm um propósito para aquilo. E esse propósito, ele reside em nós mesmos, né? Ele está em nós, né? É aquele momento que nós temos que passar. E aí você vem, Fabiano, fechar com chave de ouro esse estudo nosso, porque é nisso. A doutrina espírita é a esperança. Ninguém quer passar por dor. Ninguém quer passar. Mas é importante nós entendermos o que ocorre, o que se passa, né? Nós entendermos. Nós entendemos que tudo nisso está a engenharia divina. Em tudo está as mãos de Deus. E a doutrina espírita, que é essa fé raciocinada, que é o consolador prometido por Jesus Cristo, está aqui para nos auxiliar. Está aqui para ser mais uma ferramenta dentro do nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita estuda Jesus. Traz o testemunho da espiritualidade e nos eleva a Deus. É isso. Vamos estar encerrando a reunião de hoje. Vamos pedir novamente para todos, encarnados, desencarnados, que passam pelos momentos difíceis, pelas dores, pelas provas e expiações. Vamos elevar nossos pensamentos, elevar fluidicamente para nossa amiga Marley, nossa amiga de vida, nossa amiga de estudos, que todo fluido benéfico, todo remédio salutar possa ser direcionado para ela nesse momento e que vai passar. Que a restituição da saúde se faça. E continuamos firmes na fé. Peço aos irmãos também que nos acompanham no YouTube que faça também essa menção para nossa amiga. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. E quem te acompanha aí do lado. Obrigado, Cristiane. Se tiver alguém aí com você também, esteja direcionado para vocês. Patrick, Tivanete, minha prima Fabiana, minha tia Marlene, Viviane, que esteve há pouco conosco, seja a Mirella, a Vitória, a Rafaela, seja levada a Marley. Marley, estamos juntos, hein? Estamos com você aí. Fica firme. E é isso aí, gente. Tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Que Deus, Jesus, os amigos espirituais, nos abençoe e ilumine sempre. E, se Deus quiser, domingo que vem, estamos juntos aqui novamente. Que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado. Que assim seja, Rangel. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Essa semana agora nós estamos sem feriado, então vai ser semana completa. É verdade. E até domingo. Algum tempo já precisava, né? E até domingo que vem, se Deus quiser. Deus quiser, que assim seja.